Boa tarde a todos. Então, neste seminário, o pós-graduando Vladson vai nos falar sobre o plantio direto de arroz irrigado, o que a pesquisa nos revela. Vladson, desejo uma boa sorte para você e a palavra está contigo. Boa tarde, pessoal. Então, me chamo Vladson Fogliato Pereira. Atualmente sou aluno de mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria. A apresentação está aparecendo para todos? Sim, está ótimo. Perfeito, então. Então, hoje eu venho apresentar o seminário da disciplina de manejo do solo. Intitulado, então, de Plantio Direto em Arroz Irrigado, o que a pesquisa revela. Bom, então eu trago esse tema, né, porque atualmente vem se discutindo sistemas mais conservacionistas de solo também no plantio de arroz irrigado, e então é uma forma da gente poder conhecer um pouco mais e ver o que a pesquisa está trazendo de resultados para a gente poder tomar decisões e, consequentemente, ser mais sustentável aos sistemas produtivos. Então, a minha apresentação então vai se basear num roteiro, com uma introdução, então, sobre produção mundial de arroz, o Rio Grande do Sul, sistemas de produção que existem no nosso estado, os resultados da pesquisa, algumas conclusões e as referências bibliográficas, então, utilizadas para a construção desse trabalho. Então, através desses anos, a população mundial ela vem subindo, né? Então, acredita-se que até 2050 a população vai atingir 9,7 bilhões de pessoas na Terra. Então, como nós vamos conseguir garantir a segurança alimentar de todas essas pessoas, né? E ainda conseguir preservar os recursos que temos para gerações futuras. Então, nós possuímos duas formas, então, que seria uma forma horizontal, que seria a abrangência, então, de novas áreas agrícolas, correndo o risco de atingir essas áreas marginais com maior probabilidade de acontecer dificuldades na produção, e uma forma vertical, então, que seria utilizar essa mesma área que nós temos hoje, ser mais produtivos e eficiente no uso de recursos. Então, trazendo uma visão geral de arroz no mundo, eu trago esse gráfico aqui, disponibilizado pela FAO, trazendo a produção e a quantidade de área que é produzido o arroz no mundo. Então, como vocês podem perceber no eixo Y, nós temos a área que é produzida em milhões de hectares e a produção em milhões de toneladas. Então, o que nós podemos ver que até o ano de 2018, nós tínhamos uma área de mais ou menos 168 milhões de hectares com uma produção de quase 800 milhões de toneladas. Então, para demonstrar a grandeza e a importância que tem a cultura de arroz no mundo, que hoje é um dos cereais mais produzidos e é responsável por 21% das calorias per capita consumidas pelas pessoas no mundo. Agora, trazendo para um cenário mais da nossa América aqui, né, do Brasil. Então, atualmente o Brasil ele ocupa a 9ª posição mundial na produção de arroz, só perde para
continente asiático, que ele produz mais de 90% do arroz. E o Rio Grande do Sul ele possui um papel muito importante nessa produção de arroz, onde ele é responsável por 70% da produção de arroz na modalidade, no sistema irrigado no Brasil, correspondendo a mais de 70%. Então, né? Hoje o Brasil produz em torno de 10 a 12 milhões de toneladas do grão atualmente. Então, aqui eu trago esse mapa com as regiões produtoras de arroz no Rio Grande do Sul. Então, nós podemos dividir como Fronteira Oeste, 2 Campanha, onde fica o nosso amigo Juliano, que sempre está presente na aula, Depressão Central, onde nós estamos, Santa Maria, 4 Planície Costeira Interna, então, né, interna Lagoa dos Patos, externa, então, que seria próxima ao litoral, e a Zona Sul, então, né? Então, aqui, basicamente, os sistemas de produção são baseados muito no revolvimento do solo, na perturbação do solo, né? Através de muitas operações agrícolas, como gradagens, nivelamento, entaipamento dessas áreas. Então, isso, do ponto de vista ambiental, pode ser prejudicial ao sistema. Então, aqui eu trago algumas fotos do acervo pessoal que eu tenho, que é a produção de arroz como no sistema de cultivo mínimo. Então, que seria o menor revolvimento do solo, mas ainda tem essa gradagem no solo, né? Essa perturbação, essa desagregação do solo. E então, justamente para tentar incorporar essa palhada no solo. Aqui eu trago uma foto mais de perto, como fica esse solo após uma gradagem. Após isso, então, é feito um nivelamento dessas áreas. E então, quando a gente começa a olhar de perto, nós vemos como é que fica esse perfil de solo ao longo dos anos. Então, como vocês podem perceber, se cria uma camada compactada em torno de 15 a 20 centímetros no perfil do solo, onde se ocorre a gradagem, né? Então, a gradagem ocupa esses 15 de 0 a 15 centímetros e abaixo disso se torna uma camada compactada. Então, nós temos que pensar, né? Como é que nós podemos melhorar esse sistema produtivo? Como nós temos que fazer, o que nós podemos fazer para melhorar essa estrutura de solo, né? Então, aí vem as possibilidades, como o plantio direto, então, com menor revolvimento, sem o revolvimento do solo, e atribuindo a isso a cobertura de solo. Então, eu trago aqui os resultados de pesquisa que eu encontrei. Eu vou trazer 3 trabalhos, onde conseguimos ver diferentes opiniões sobre o mesmo tema. E todas, é claro, são válidas para a construção da discussão posteriormente, né? Então, esse é um trabalho que trata sobre a comparação de sistemas alternativos em relação à produção de arroz no Kansas, então, nos Estados Unidos, em relação à comparação econômica, então, desses sistemas na produção de arroz no Arkansas, então, e vamos ver o que eles trazem, né? Qual é a abordagem que eles utilizam. Então, esse trabalho foi publicado em 2004 por Watkins, e ele traz alguns resultados sobre os sistemas de produção, né? Então, aqui eu vou trazer a primeira tabela, que ele traz
o resultado, então, dos sistemas, produção, a rotação, as variedades, as práticas, então, e os anos que foram conduzidos a esse trabalho. Mas eu destaco aqui para vocês o que é os ganhos que se tem nos sistemas, né, em relação à produtividade. Então, o NT seria o não revolvimento do solo, então o plantio direto, atribuído a diferentes fertilidades. O SA seria uma fertilidade padrão e o E seria uma produtividade melhorada, então onde eles utilizaram uma quantidade maior de fertilizantes. E o que nós podemos perceber? Que ao longo destes 2 anos de cultivo, o cultivo convencional ele foi superior ao plantio direto. Então, esse é um primeiro resultado que eu achei interessante, pensando em respostas a curto prazo, né? Então, para te construir um sistema produtivo, se leva ao longo dos anos práticas para construir todo esse sistema. Então, aqui nós podemos ver os resultados de uso contínuo de arroz, arroz soja e arroz milho, onde os resultados com a cultura do milho, segundo os autores, foi a que teve menor contribuição econômica e também em produtividade ao sistema. Então, aqui eu trago os resultados que os autores publicaram nesse trabalho, então, que indicam que a rotação, o preparo do solo, ano de produção e a fertilidade desempenham um papel significativo na economia do arroz durante os primeiros anos desse sistema. O que isso quer dizer? Então, que através desses sistemas, nós estamos conseguindo construir um perfil de solo capaz de refletir em alguma ganho de produtividade para a cultura. Então, esses resultados indicam que o plantio direto pode se tornar mais competitivo que o plantio convencional, à medida que as condições do solo se estabilizam e o gerenciamento, através do gerenciamento, melhora ao longo do tempo. Então, é isso, criar um sistema para que possa se criar uma estrutura de solo capaz de disponibilizar as melhores condições físicas, químicas e biológicas ao sistema. Aqui eu trago outro resultado que foi publicado por Munareto e colaboradores no ano de 2010, trazendo, sendo intitulado como Propriedades Físicas do Solo e Produtividade de Arroz Irrigado por Inundação no Sistema Plantio Direto. Este é um trabalho que foi conduzido no município de Uruguaiana, então, que é uma das regiões onde se tem maior produção de arroz no Rio Grande do Sul, e foi trabalhado com 3 experimentos distintos, 3 locais distintos. Então, aqui eu trago para vocês uma caracterização química dos 3 experimentos, onde E1PDR será, então, o plantio direto com a utilização de uma niveladora de solo. E o E1C seria, então, o plantio convencional, seria a testemunha do plantio convencional. Todos os tratamentos que tem PD seria plantio direto. Mas eu queria que vocês atentassem para a quantidade de matéria seca aportada nesses sistemas. Então, que, segundo a literatura, em ambientes de terras baixas ou de várzea, um aporte de 2 a 3,5 toneladas por hectare
de matéria seca são suficientes para refletir em uma produtividade, em ganhos de produtividade na cultura do arroz. Então, aqui dando sequência aos resultados. Então, o diâmetro médio geométrico que eles obtiveram nesse trabalho. Então, não teve diferença significativa entre o primeiro e o terceiro experimento. Nessa camada mais superficial, de 0 a 5, onde está destacando essas linhas, em relação ao experimento 2, então, é que nós obtivemos uma diferença significativa. Então, o que os autores atribuíram a o diâmetro médio dos agregados? Talvez a atividades, então, de perturbações de solo, como gradagens, nivelamento. Então, isso reflete diretamente nas estabilidades dos agregados, então prejudicando esse diâmetro geométrico dos agregados. Então, aqui eu trago as 3 densidades, a densidade do solo nos 3 experimentos. Então, no primeiro experimento foi superior aos demais. E o que os autores relataram sobre a densidade do solo nos locais? Então, foi relatado que no primeiro experimento, a porcentagem de argila era maior que os demais. Ou seja, a maior proporção de argila tem um resultado de menor densidade do solo. Partindo para os resultados de produtividade, então. Aqui nós podemos perceber que foi dividido entre os experimentos e a produtividade, então, ela não foi significativa nos 2 primeiros experimentos. Então, somente no terceiro. E o que isso está atribuído, então? Que o cultivo convencional ele teve maior produtividade do que os demais. Então, com essa presença de maior matéria seca no sistema, pode ocorrer a liberação de ácidos orgânicos, como ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico, e isso resultaria em uma penalização na produtividade, né? Uma redução na produtividade. Então, foi isso que os autores relataram nesse trabalho. E como conclusão, nós temos que no sistema plantio direto, as produtividades físicas do solo não diferem do sistema convencional com gradagens em sistema de produção irrigado por inundação. A segunda conclusão desse trabalho: o cultivo continuado com arroz irrigado por inundação causa compactação do solo na camada de 0 a 10 centímetros de profundidade, no sistema plantio direto e no sistema convencional. E, na presença de adequada quantidade de restos culturais, a produtividade do arroz é semelhante nos sistemas plantio direto e convencional de preparo de solo. Ou seja, nesses 2 primeiros trabalhos que eu trouxe aqui, é para demonstrar que o plantio direto ele necessita de uma construção, ou seja, o resultado a curto prazo é muito pequeno ou não difere dos demais sistemas. E para comprovar que isso é aceito na comunidade científica, eu trago esse trabalho, então, que ele traz, que é de Denardim Colaboradores, 2019,
que ele relata que o plantio direto aumenta a produção do arroz irrigado através da qualidade do solo ao longo do tempo. Então, esse é um trabalho de longa duração. São mais de 16 anos de cultivo continuado sobre os sistemas de arroz, plantio direto e plantio pré-germinado. O pré-germinado ele possui uma característica distinta dos demais tratamentos, onde se cria uma lâmina de água antes de realizar a semeadura do arroz. Então, aqui agora eu vou trazer os resultados. Então, para a gente poder mensurar essa diferença entre os sistemas produtivos, os autores trouxeram o que é o rendimento relativo. Então, o quanto um sistema é superior ao outro, né, durante os anos, né? Então, aqui nós temos de 0 a 16 anos no eixo X e o rendimento relativo em porcentagem no eixo Y. E sempre lembrando que o cultivo convencional é a nossa testemunha. O rendimento relativo, então, é realizado seu cálculo através do rendimento do sistema convencional sobre o sistema de plantio direto pré-germinado vezes 100. Então, o que nós podemos observar nessa figura? No triângulo preenchido de preto, nós temos o rendimento relativo do pré-germinado, onde eles variaram bastante durante os anos. Nos quadrados, nós temos o sistema convencional, que é a nossa testemunha. E nos círculos não preenchidos, nós temos o sistema plantio direto, onde, novamente, os autores atribuíram esse rendimento inferior nesses primeiros anos de sistema a essa quantidade de palhada que fica sobre o solo, e isso pode ocasionar a liberação desses ácidos orgânicos, prejudicando a produtividade do arroz. E aqui, então, de 1 a 10 anos, nós podemos ver que no sistema plantio direto nós temos uma transição, então, com que ele começa a ganhar produtividade ao longo do sistema. Nós conseguimos observar isso, que então, a partir do 14º ano, nós conseguimos ser superior à produtividade do sistema convencional, 11% a mais. Então, os resultados químicos do solo. A matéria orgânica. Então, a matéria orgânica ela foi superior na camada de 0 a 5 centímetros. Muito isso atribuído à matéria seca que fica sobre o solo em um sistema de plantio direto. O pH ao longo do perfil foi superior nesse solo. Então, os cátions, a CTC do solo, a soma dos cátions, nós temos resultado superior também na camada superficial do solo, de 0 a 5. E também o que pode ter elevado isso? Foi então, os autores discutiram que possivelmente estava relacionado nos teores de cálcio e magnésio presentes no solo, onde as coberturas de solo utilizadas no inverno, elas conseguiram influenciar nessa reciclagem de cálcio e magnésio no solo e deixar nessa camada mais superficial. O cálcio, então, ele foi superior e
Então, o magnésio do solo também, como eu relatei, e o potássio. O potássio não teve diferença significativa, então. Nesse outro gráfico que os autores trazem, então, trazem a densidade do solo ao longo do perfil, onde o plantio direto na camada superficial a densidade foi inferior aos demais sistemas. O que isso está relacionado? Ao menor tráfego de máquinas, ao menor operação, a maior matéria orgânica do solo, conseguindo, então, realizar essa estruturação nesse perfil de solo. E como resultados desse trabalho, é importante avaliar os experimentos a longo prazo. Para te conhecer um sistema, tu tem que saber como que ele se comporta ao longo dos anos, então. Na cultura do arroz irrigado, foram necessários mais de 14 anos para que um sistema plantio direto demonstre benefícios ao solo e, consequentemente, conseguir ter maior produtividade na cultura do arroz. Então, o plantio direto em comparação ao cultivo convencional, a falta de perturbação do solo associada à entrada de resíduos de culturas resultou em melhores propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, melhorando o rendimento. Então, os autores também relataram que, se quiser diminuir esse tempo, talvez tenha que se trabalhar com diversificação de culturas, como, por exemplo, a utilização de alguma fabácea no período de inverno, como, por exemplo, o trevo branco que o Juliano comentou em outras oportunidades. Tá, mas então, o que nós precisamos para adotar esse sistema? Nessa foto, nós temos aqui um perfil de um solo de produção de arroz após a sua colheita. Então, é um grande volume de matéria seca da cultura do arroz e esse característico ali contato do solo com a palhada. E aqui eu trago também as diferenças químicas e físicas do solo em relação ao convencional. Então, nós temos 76% maior de mais matéria orgânica, 49% a mais de capacidade de troca de cátions, o pH ao longo do solo também é maior, o potássio, o cálcio, o magnésio, e nós temos a redução do alumínio e também da densidade do solo no plantio direto. Então, essa é a imagem que resume todo esse discurso que eu utilizei no momento da apresentação. A diferença de um sistema convencional para um plantio direto. Aqui à esquerda, nós podemos observar que possui essa camada de solo compactada, desestruturada, em relação a um plantio direto consolidado ao longo dos anos. E como conclusões desse seminário, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pensar em sistemas produtivos. O monocultivo, ao longo dos anos no mundo, não tem ganhos de produtividade e sim perda de produtividade e estabilidade produtiva. Então, nós temos que manter o nosso solo resiliente, então capaz de suportar esses estresses causados pelo ambiente. A sustentabilidade produtiva dos produtores também, que é um fator muito importante na cadeia orizícola, que é tu gerar lucro através dos sistemas de produção, gerando a sustentabilidade produtiva. Eficiência no uso de recursos, então tu conseguir reciclar esses nutrientes, tu conseguir fazer um manejo certo na hora certa, então conseguir ser eficiente. E para isso, o que nós temos que trabalhar? Com diversificação de culturas. Então, hoje nós temos alternativa
do milho, da soja, em conjunto com arroz, o azevém, a aveia, o trevo persa. Então, todas essas culturas são fundamentais para o sistema. Milho para melhorar na estruturação do solo, soja, adicionar um N através da inoculação da soja ao solo, do nitrogênio no solo através das raízes. O azevém, então, responsável por reciclar potássio dessas áreas. A aveia, trevo persa, capaz de reciclar fósforo e adicionar nitrogênio no solo. Então, são essas alternativas interessantes para se trabalhar com culturas, além também do que o Juliano discutiu sobre integração de lavoura-pecuária. E, então, o que precisamos fazer? São adotar práticas de manejo adequadas para te dar condições ao solo a suportar essas culturas, a diversificação de culturas. Isso só traz benefícios para o sistema, então nós conseguimos reduzir banco de sementes, que é uma das principais causas de perda de produtividade de arroz irrigado, são as plantas daninhas. Também a diversificação do sistema produtivo em si, né? Então, várias formas de renda do produtor, além do ponto fundamental no sistema plantio direto, que é manejar bem a palha do sistema. Então, essas são as mensagens, aqui são as referências que eu utilizei para esse trabalho, algumas, e o meu muito obrigado. Qualquer coisa está o meu contato. Muito bem. Voltamos à tela principal. Agradecemos o Vladson.